E existem vários tipos de filhos. Eu já não tenho mais a minha mãe. Mas existem muitos filhos que têm as suas mães e não se importa muito com suas mães. Igual o pessoal fala, poxa, mas Dia das Mães é todos os dias. Amém, Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias Dia das Mães. Mas foi criado um dia especial para se comemorar o Dia da Mãe. E infelizmente, meus queridos, muitos filhos não visitam as suas mães, muitos filhos nem sequer lembram que tem uma mãe. E o único que não teve mãe, todos nós tivemos mãe. Para nós nascermos um dia, nós tivemos uma mãe que carregou no ventre uns 7, outros 8, outros 9 meses. Mas a verdade é que cada um de nós aqui foi carregado dentro de um ventre, dentro de uma barriga. Só Adão não teve mãe, nem sogra, né? Ele não teve mãe, mas todos nós tivemos uma mãe. E como filhos nós temos que respeitar. Como filhos nós temos que dar honra às nossas mães. Amém? E por falar em mãe, nós vamos falar sobre duas mães hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, ela escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhes, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E a chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas tenho tirado. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou essa noite. O Senhor quer falar conosco e nós
nos colocamos à tua disposição, Pai. Fala aos nossos ouvidos, usa, ó Deus, a minha vida como canal de bênção, Senhor, que as palavras que saírem de mim não venham do meu próprio coração, mas que venham através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o povo de Israel estava crescendo muito no Egito. Estava crescendo desordenadamente. E o faraó, ele teve medo. O faraó teve medo porque sabia que se o povo crescesse muito, logo, logo o povo de Israel estaria mais poderoso e mais numeroso do que os próprios egípcios. Então o que o faraó disse? Chame as parteiras de Israel. E as parteiras se apresentaram diante de faraó. E o faraó disse para as parteiras o seguinte: olha, todos os filhos das hebreias que nascerem, se forem homem, vocês vão afogar no rio. E se forem mulher, vocês deixarão nascer. As parteiras saíram da presença do faraó, mas o faraó viu que o povo continuava crescendo. Porque as parteiras não obedeceram ao faraó. Elas temiam a Deus. Elas eram hebreias. Elas eram mulheres do povo de Israel. Então elas tinham temor a Deus. E elas falaram: não, nós não vamos matar ninguém. Mesmo que o faraó mande matar a gente, nós não vamos fazer isso. E o faraó chamou essas parteiras novamente. Falou: olha, escuta, eu não disse para vocês que quando nascesse um filho menino era para vocês afogarem? Como que eu estou vendo um monte de mães hebreias aí, cheias de filhos nas mãos, nos braços? E elas falaram: olha, faraó, é que as hebreias são muito espertas. Quando elas estão para dar à luz, quando elas chamam as parteiras, quando a gente chega lá, elas já deram à luz sozinhas. E o faraó ficou muito temeroso com isso. E o faraó deu um decreto, falou: olha, todos os filhos dos hebreus que nascerem, se forem homens, vai ter que ser afogado nas águas do rio. Meus queridos, nós temos aqui a história de duas mulheres, muito diferentes, criadas em cenários diferentes, com diferentes ideais. Uma era a filha de Faraó, que morava no palácio, que morava junto com os conselheiros do rei, que morava numa grande abastança. Era uma mulher que tudo aquilo que ela queria, ela possuía. Tudo aquilo que ela quisesse ter, ela teria. Dinheiro não era problema para ela, luxo não era problema para ela. E assim ela vivia lá no meio daquele palácio. E nós temos aqui a mãe de Moisés, a mãe biológica de Moisés, que deu à luz a Moisés. Ela era uma escrava, porque o povo de Israel era escravo no Egito. Então elas tinham os seus trabalhos para fazer, tinha as suas obrigações para cumprir. Ela era totalmente diferente da filha do faraó. Ela não tinha poder nenhum. Ela era uma escrava e estava ali no Egito para servir, para ser escravo do povo do Egito. Tinha uma vida muito dura.
Quando ela teve a luz, quando ela deu a luz a esse menino, ela ficou com muito medo, porque o faraó havia dito que todo o menino homem deveria morrer afogado. E a palavra do Senhor aqui diz que ela ficou 3 meses com a criança. E por causa do medo que ela tinha, ela disse o seguinte: olha, eu não posso mais ficar com essa criança. Eu não posso mais ficar, porque se o faraó descobrir, ele vai mandar matar essa criança. E para ela não ver o filho dela morrer, o que ela fez? Ela fez uma cesta de junco, calafetou a cesta com betume e barro, de forma que a cesta boiasse dentro do rio, e ela colocou aquela criança dentro da cesta e soltou dentro do rio. Porque seria muito melhor ela colocar o filho num cesto e deixar o filho ir embora, do que ela ver o filho dela morrer afogado nas mãos dos soldados do faraó. E ela disse para a irmã do menino: olha, fica de longe vendo o que vai acontecer. E a palavra do Senhor diz que a cesta parou bem aonde a filha de Faraó tomava banho. E as suas criadas estavam todas ali, junto com a filha de Faraó. E de repente a filha do Faraó viu aquele cesto e disse para uma de suas criadas: olha, vai lá e vê o que tem dentro daquele cesto. E a criada foi e falou: olha, é uma criança. E a palavra do Senhor diz que quando ela olhou aquela criança, ela se apaixonou por aquela criança. Ela amou aquela criança assim que ela viu aquela criança. E ela teve compaixão. E disse: eu vou criar essa criança. Só que a criança estava chorando, porque ela precisava ser amamentada. E a irmã daquele garotinho que estava ali perto, logo chegou para a filha do faraó e falou: olha, se você quiser eu chamo uma das mulheres hebreias para cuidar dessa criança para você, até desmamar. E ela falou: vai e faça isso. E a irmã de Moisés foi e chamou quem? Justo? A mãe. E a mãe ainda teve tempo de cuidar daquela criança um pouco mais. Mas ela sabia que aquela criança já não era mais dela. Aquela criança pertencia à filha de Faraó. E a palavra do Senhor nos diz que o filho, quando ficou um pouco mais velho aqui, um pouco mais grandinho, creio eu, a palavra não diz, mas eu creio aqui que a partir do momento que aquela criança desmamou, parou de mamar, a mãe de Moisés foi e entregou aquela criança para a filha do faraó. E a partir daquele momento, a mãe biológica de Moisés, creio eu que não tenha tido mais contato com ele. O tema da mensagem dessa noite é perder para ganhar um bem maior. Nós temos aqui a primeira situação. A primeira mulher que foi mãe biológica de Moisés, com medo, renunciou ao seu direito de mãe. Porque ela queria? Não, ela não queria. Eu creio que uma mãe de verdade nunca iria renunciar o amor a um filho. Mas ela teve que renunciar.
ela teve que deixar. Ela renunciou, ela abriu a mão da sua felicidade de criar um filho homem. Porque uma filha mulher, meus queridos, era muito importante. A mãe amava da mesma forma. Mas quando nascia um filho homem, o filho homem, ele era um braço poderoso dentro de casa. Por isso que o faraó havia mandado matar todos os filhos homens. Porque ele sabia que quando os homens daquela nação começassem a crescer, eles iam ser muito fortes e poderosos. Mas aquela mãe abriu mão da sua felicidade de criar um filho. Desistiu da sua maior felicidade. Mas era por um bem maior. Era por um bem maior. Ela não viu o seu filho ser morto. Ela não viu o faraó matando o seu filho. Ao contrário, o menino iria crescer dentro do palácio do faraó. O menino ia crescer e ia ser um homem importante. Ela não sabia disso, ela não sabia qual era o destino que Moisés teria. Mas ela abriu mão. E a segunda mulher foi a mulher que tomou Moisés por seu filho. Que o criou ensinando os costumes e as leis do Egito. A mulher que o transformou em um homem, que lhe deu um nome e o protegeu da morte prematura que Faraó havia decretado. Então, meus queridos, aqui são duas situações. Uma que largou mão, que abriu mão da sua felicidade, para não ver o filho morrer, e a outra que não estava esperando, e de repente aparece aquela criança. E a palavra nos diz que ela teve compaixão e ela amou aquela criança, e ela adotou aquela criança como seu filho. É difícil, meus queridos, uma mãe abrir mão de um filho. É muito difícil. É difícil uma mãe dizer o seguinte: olha, eu não quero mais, eu não posso ter mais esse filho. E entregar o seu filho. Quantas mães, muitas vezes, perdem os seus filhos? Muitas vezes para as drogas, muitas vezes para a morte violenta. Quantas vezes mães perdem os seus filhos prematuros? Eu creio que se toda mãe que perdesse um filho violentamente dessa forma, soubesse e ela tivesse uma opção de escolher, ela escolheria abrir mão daquele filho para que ele vivesse. Muitas vezes, meus queridos, a mulher, ela abre mão da sua própria felicidade para que possa fazer com que os seus filhos fiquem bem. Muitas vezes. E nós podemos tirar algumas conclusões dessa passagem da palavra de Deus. E também nos baseando na atitude dessas duas mães. Primeira coisa que nós podemos tirar de conclusão
é que nem sempre, quando perdemos algo, realmente nós estamos perdendo. Amém? Aquela mãe perdeu o filho. Mas muitos de nós perdemos muitas coisas nessa vida. Muitos de nós perdemos a paz, muitos de nós perdemos a tranquilidade por algo que acontece nas nossas vidas. Quantas vezes nós ficamos tristes, nós ficamos feridos, abatidos, porque nós perdemos algo. Mas eu quero dizer para você essa noite que nem sempre quando nós perdemos algo, realmente nós estamos perdendo. Deus algumas vezes permite que nós percamos ou deixemos de ganhar algo, pois Ele tem um propósito maior lá na frente. A mãe de Moisés não sabia o que aconteceria. Ela não sabia que Moisés seria um homem que seria o responsável pela libertação do povo de Israel do Egito. A mãe de Moisés jamais saberia que Deus ia usar a vida de Moisés para abrir o mar vermelho e atravessar com o povo a seco no meio do mar. A mãe de Moisés jamais imaginaria que Moisés receberia as tábuas da lei com os 10 mandamentos escritos pela própria mão de Deus. A mãe de Moisés não sabia que ele caminharia com o povo no meio do deserto por 40 anos, fazendo sinais e prodígios, dirigindo aquele povo, sendo líder daquele povo. A mãe de Moisés jamais saberia disso. Mas para que acontecesse isso, ela teve que renunciar àquilo de mais precioso que ela tinha. Porque se Moisés não tivesse sido achado pela filha de Faraó, ele não teria crescido dentro do palácio. Ele não teria aprendido as leis do Egito. Ele não teria a oportunidade de estar ali para libertar o povo. Deus com certeza levantaria uma outra pessoa. Mas Deus quis que fosse Moisés. Mas para que Moisés fosse usado por Deus do jeito que ele foi, a mãe dele teve que abrir mão daquilo que era mais precioso para ela. E lá na frente, a mãe de Moisés foi entender o porquê que ela entregou o filho para a filha de Faraó. Eu creio que a mãe de Moisés não tenha tido contato com ele novamente, mas ela sabia quem era Moisés. Ela sabia que Moisés, que era aquele garoto que estava sendo criado pela filha do Faraó, era o filho dela. E eu creio que todos os dias da vida da mãe de Moisés, biológica, ela deve ter orado pelo filho dela. E ela falava: Senhor, ele não está mais comigo, mas abençoa ele, porque ele é o meu filho. E muitas vezes, meus queridos, minhas queridas, o poder da oração de uma mãe, ele atinge quilômetros, ele quebra barreiras, quebra fronteiras. Mesmo aquela mulher sabendo que ela nunca mais poderia estar junto com o filho dela, ela orava por ele e falava: Senhor, abençoa o meu filho. A palavra de Deus não diz isso, meus queridos, mas nós cremos dessa forma.
Uma, porque ela era temente a Deus, ela era do povo de Deus, ela era uma hebreia. Então ela tinha o costume de orar a Deus, e ela orava pelo filho. E quantos livramentos Moisés não teve por causa da oração dessa mulher? Moisés cresceu, Moisés levou o povo para o deserto, tirou o povo da escravidão do Egito. E eu creio que aquela mulher deva ter olhado e falado: poxa vida, agora eu entendi, Deus, por que eu tive que abrir mão do meu filho. Porque se eu não tivesse aberto as minhas mãos, se eu não tivesse deixado ele ir, o povo ainda estaria sendo escravo no Egito. Então o que eu quero dizer, meus queridos, é que muitas vezes Deus permite que nós percamos algo ou deixemos de ganhar algo porque Ele tem um propósito maior lá na frente. Nós muitas vezes olhamos com os nossos olhos carnais e não vemos aquilo que Deus vê. Somos superficiais. E pensamos que aquilo que parece ser uma perda ou uma derrota vai nos destruir. Vai nos desanimar. Vai nos tirar o chão. Mas precisamos entender que Deus é mais profundo do que a nossa superficialidade. Deus é muito mais profundo. E grandes coisas Ele tem preparado para nós, mesmo que aos nossos olhos tudo pareça desmoronar. Amém? Se você acha que você perdeu algo, se você acha que Deus tirou algo de você, permitiu que algo acontecesse na tua vida, e você tem isso como perda para você, comece a olhar com os olhos da fé, e você vai ver que aquilo que você perdeu, não foi uma perda, mas foi uma provisão de Deus, para que lá na frente você alcançasse aquilo que Deus quer para a tua vida. Nem tudo aquilo que nós perdemos, meus queridos, é uma perda. Às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite. A segunda coisa que nós temos que perceber nessa história é que nós, seres humanos, temos o costume de olhar no individual. Nós temos o costume de olhar no individual. Sou eu? É para mim? Eu posso? Eu faço? Eu quero? Se não for para mim, eu não quero. Se for para repartir, eu não quero. Muitas vezes nós temos essa mania, nós seres humanos. Eu vi uma coisa no Facebook ontem que eu achei interessantíssimo. Um camarada que ele abordava alguém no meio da rua e dizia o seguinte: olha, você quer que eu te faça um pix de R$10? Ou você quer que eu dobre esse valor e dê para uma outra pessoa? Muitas pessoas, creio que a maioria, fala: não, pode dobrar o valor e dê para outra pessoa. Aí dobrou, foi para 20, ele chegava para outra pessoa e falava: olha, você quer que eu te faça um pix de R$20? Ou você quer que eu dobre esse valor e dou para outra pessoa?
E várias pessoas falaram, não, eu quero que você dobre o valor e dê para outra pessoa. Porque muitas pessoas sabem que existem pessoas que precisam muito mais do que nós. Até que chegou um certo momento que a pessoa estava em R$64, uma coisa assim. E o camarada falou, olha, você quer que eu dobre o valor, passe para outra pessoa, ou você quer o Pix de R$64? E o camarada falou, olha, eu estou desempregado, eu estou passando algumas necessidades, então eu vou querer o Pix de R$64. A mulher que estava com ele até brincou, na verdade nós precisávamos era de 500. Aí a pessoa que ia fazer o Pix falou, então eu vou te fazer o Pix de 500. Entendeu? Existem pessoas que pensam na coletividade. Existem pessoas que pensam em abençoar a vida de outras pessoas. Mas existem pessoas que olham só para dentro de si, para dentro do seu próprio umbigo. E nós, seres humanos, temos o costume de sermos individual, mas eu quero dizer uma coisa, Deus ele não olha para o individual, Ele olha para o coletivo. Deus ele olha para o povo dele. E quando Ele permitiu que aquela mulher abrisse mão do filho dela, Deus não estava olhando só para a vida daquela mulher, porque aquela mulher iria sofrer. Ele não quer abençoar apenas um. Ele poderia muito bem falar o seguinte, olha, falar o coração daquela mulher, olha, não coloca o teu filho no cesto não, fica com ele, que eu vou te abençoar, teu filho não vai morrer. Mas Deus não olhou para o individual, Deus não olhou só para aquela mulher, Deus olhou para todo um povo que estava escravizado numa terra distante. E Deus ele quer abençoar toda uma nação. Ele não quer abençoar só aquela mulher. Então Deus permite que aquela mulher abra mão da felicidade dela, para que o povo dele lá na frente fosse liberto da escravidão do Egito e todos fossem felizes. Quando a mãe biológica de Moisés entendeu que se ela ficasse com ele, ela perderia ele de qualquer forma, ela, poxa, se eu ficar com meu filho eu vou perder ele de qualquer forma, porque de qualquer forma o faraó vai mandar afogar meu filho. Mas quando ela se dispôs a abrir mão da sua felicidade apenas, ela pôde contemplar aquilo que Deus usou dessa situação para libertar toda uma nação de uma escravidão. E lá na frente ela entendeu o propósito de Deus. Muitas vezes, queridos, nós perdemos algo, muitas vezes nós perdemos algumas coisas, muitas vezes Deus permite que nós venhamos a não ganhar, e nós ficamos tristes muitas vezes, e nós queremos ser consolados daquela tristeza. Por que será que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Quantas vezes nós já falamos isso para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que tantas dificuldades têm acontecido na minha vida? Por que tantas coisas ruins têm acontecido na minha vida? Mas nós temos que mudar a pergunta, em vez de perguntar por quê, nós devemos que perguntar para Deus, para que isso tem acontecido na minha vida? Porque eu quero dizer algo para você, se existe algo te perturbando hoje, se existe algo te tirando a paz, se existe algo te fazendo chorar, se existe algo te tirando o sono da noite, eu quero dizer para você, que Deus ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu lá na frente, e Ele vai fazer com que você seja colocado de pé. Não se preocupe com aquilo que tem acontecido na tua vida.
Não se preocupe se muitas vezes tem acontecido coisas que você não acha bom. Porque Deus, Ele não está olhando para você agora. Ele está permitindo que você sofra agora. Ele está permitindo que você chore agora. Mas lá na frente Ele tem algo muito lindo na tua vida. Ele tem algo muito bondoso para você. Foi assim com a mãe biológica de Moisés. Ela sofreu. Ela chorou. Ela entregou o filho sabendo que aquele filho não era mais dela. A palavra do Senhor não nos diz aqui, mas eu creio que aquela mulher tenha tido mais filhos depois. Que Deus tenha abençoado ela com outros filhos. Porque Deus é um Deus bom, meus queridos. Deus é um Deus maravilhoso. E quando Ele permite que algo aconteça na nossa vida, é porque Ele já tem preparado algo muito melhor para nós. Não tenha medo. Não tenha medo. A terceira coisa que nós precisamos entender é que a mãe adotiva de Moisés não imaginava que um dia ela fosse ter um filho dessa forma. Talvez ela até pensasse, olha, eu vou ter um filho. Daqui a uns tempos eu vou me casar, ou eu vou ter um marido e vou ter um filho. Mas ela não sabia que ela iria ter um filho daquela forma. Era inesperado para ela. E isso mudou a vida dela completamente. Com o novo filho, ela tinha novas responsabilidades. E essas responsabilidades não eram poucas, pois ela deveria educar aquele menino para ser um nobre dentro do reino do Egito. Aquele menino não seria qualquer um. Aquele menino seria um menino que seria criado dentro do palácio real. Ele teria que ser educado para tal. Ele teria que ser ensinado. E aquela mulher, ela teve uma grande responsabilidade nas suas mãos. Deus, meus queridos, tem nos dado responsabilidades. Muitas vezes Deus coloca em nosso caminho algo que jamais imaginaríamos que fosse acontecer. Situações novas e que na maioria das vezes nos causam medo, mas assim como Deus usou aquela egípcia para criar e educar o homem que levaria a nação de Israel para a libertação da escravidão, muitas vezes Deus também nos usa e nos coloca responsabilidade nas nossas mãos para que possamos administrar e sermos bênção e assim levar algo de muito grande de Deus para a vida das pessoas. Principalmente para aquelas que vivem em nossa volta. A palavra do Senhor, ela diz que muitas vezes nós vamos colher aonde nós não plantamos. Amém? Deus, Ele vai começar a dar responsabilidades para a igreja nos últimos dias. Deus vai começar a usar a minha vida e a tua vida para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para levar salvação para a vida das pessoas, porque o tempo está próximo, Jesus está para voltar.
E o diabo sabe que o tempo dele está próximo, o diabo tem investido em muitas vidas. Mas Deus quer levantar a igreja para fazer uma diferença enorme aqui no mundo em que nós vivemos. A palavra nos diz que o mundo ele jaz no maligno. A palavra nos diz que Satanás é o príncipe deste mundo, mas a palavra nos diz que nós somos atalaias de Deus nessa terra. Nós somos reparadores de brechas. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para reparar muitas brechas, principalmente daqueles que vivem ao nosso lado, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa, na nossa vizinhança. Deus quer nos levantar, Deus quer nos dar responsabilidades e Deus quer contar conosco porque Ele sabe que nós temos um grande potencial para falar em nome dEle. Então eu quero dizer para você, não fuja da responsabilidade que Deus coloca na tua mão. Não fuja. Aquela mulher criou Moisés. Quando Moisés chegou com ele também uma grande responsabilidade para ela. Ela não teve medo. Ela sabia que seria difícil, principalmente porque o faraó iria questionar, fala, escuta, você está trazendo uma criança para dentro do meu palácio, que a gente nem sabe de onde veio, que a gente nem sabe quem são os pais, mas ela abraçou aquela criança, e ela disse, não, eu vou criar, e ela enfrentou o faraó. Criou aquele menino com todas as qualidades que aquele menino deveria ter. E quando Moisés já era adulto, ele era um homem formado. Ele teve que fugir da terra do Egito. Mas a sabedoria que ele adquiriu no Egito, os usos e costumes do Egito, ele sabia de cor. E ele passou 40 anos fora. Até que Deus disse o seguinte, olha, volta lá para o Egito. Volta lá para o Egito, porque eu tenho uma grande obra para você realizar lá. E Moisés voltou para o Egito. Moisés voltou para o Egito sabendo quais eram os costumes dos egípcios, aonde ele deveria pisar e o que ele deveria fazer. E além do mais, Deus falou, vai que eu vou contigo. E o que você fizer eu vou assinar embaixo. Senhor, não sei falar, leva Arão com você. Não sabe falar, é gago, leva Arão com você. E Arão foi junto com ele. E ele voltou para o Egito. E ali nós sabemos o que aconteceu no Egito. A responsabilidade não pode fugir da nossa vida. Nós, como servos de Deus, nós temos que ser pessoas responsáveis. Se Moisés não fosse criado com responsabilidade, talvez o povo de Israel não fosse liberto do Egito através da vida de Moisés. Então, meus queridos, vamos ter responsabilidade. E aquilo que Deus colocar para você fazer, colocar nas tuas mãos, faça. E faça da melhor forma possível. Porque Deus, Ele vai te honrar.
nós não devemos temer aquilo que pode vir de repente. Saibamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu gostaria de chamar o louvor já. Nós vamos terminar. Eu quero dizer uma coisa para você. Presta bastante atenção. Se você perdeu algo, ou deixou de ganhar, não fique triste, nem abatido. Saiba que Deus tem um propósito maior nessa situação e na sua vida. Deus tem um plano maior. Deus tem um plano melhor para você. Deus quer te levantar no momento certo. Então não se preocupe, pois a situação que você pensou que fosse te destruir é apenas um degrau para que você possa subir, porque diante dessa situação, Deus ele vai te exaltar. Seja o seu problema familiar, seja o seu problema no trabalho, seja o seu problema com seus filhos, seja os seus problemas com seus pais, não importa a situação, Deus vai usar essa situação para reverter o quadro da tua vida. E grandes coisas Deus vai fazer. Nós vamos cantar um louvor agora. Enquanto nós cantamos o louvor, peço que você se coloque de pé e que você comece a falar com Deus. Fala com Deus sobre aquilo que tem tirado a tua paz. Fala com Deus sobre aquilo que muitas vezes você acha que foi uma perda para você. E que você se sentiu triste por isso. Comece a falar com Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.
mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento
tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Queremos te adorar, Pai. Queremos te louvar. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio, todo poder pertence ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, toda majestade. Aleluias. Meu querido e minha querida, seja forte, tenha fé. Deus não te chamou para te humilhar. Deus não te chamou para te fazer sofrer. Deus não te chamou para você ficar prostrado, nem ser humilhado pelos homens. Deus tem o melhor para você. Ele te ama. Ele quer te levantar. Ele quer colocar sobre você as mãos dele e te restaurar. Ele quer te curar, transformar a sua situação. Deus quer escrever uma nova página na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Ele pegar você no colo. Lança sobre Ele todas as suas dificuldades, todos os seus medos, todos os seus receios. Ele vai transformar todas as suas lágrimas e seu choro em riso, em alegria, e vai mostrar para todos aqueles que um dia zombaram de você que Ele é Deus na sua vida. Em nome de Jesus. E uma coisa que eu quero deixar para você essa noite: existem perdas que não são perdas. Amém? Nós vamos terminar o culto, mas antes de terminar o culto, eu gostaria que todas as mães subissem aqui em cima. Sai do seu lugar aí. Nós vamos orar por você. Todas as mães. Cabe todo mundo aqui, ó. Nós gostaríamos de agradecer a vocês pela dádiva de ser mãe. O Dia das Mães é um dia como qualquer outro, né? Mas Deus fez esse dia para que a gente comemorasse a dádiva de ser mãe. Então o parabéns vai para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que vocês saibam ser mães sábias, que eduquem seus filhos na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Que vocês edifiquem o lar de vocês e que vocês possam ser mais do que vencedoras na face dessa terra. Eu gostaria de chamar o pastor Augusto para orar pelas mães. Você está contando, né? E estava contando aqui o número de mães. Vamos orar? Quem está feliz aí? Mamãe está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graça
porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus amoroso. E nos deu, Senhor, uma mãe para poder abraçar, para poder beijar, para poder receber carinhos. E que nesta noite, Senhor, cada mamãe aqui, que está aqui representando a sua família, possa sentir o consolo, possa sentir o abraço, possa sentir o cuidado daquilo que Deus tem feito no meio do povo. Nós Te louvamos, Senhor, por estas mães que batalham dia, noite, madrugada, incessante, Senhor, em que incessantemente oram, clamam, buscam o Senhor a favor dos filhos, da família, a favor dos esposos, a favor da Tua igreja. Pai, nessa noite, que os céus estejam abertos para abençoar a cada mãe que aqui se faz presente, que cada mãe possa ser curada, que cada mãe possa receber a alegria no Espírito, que cada mãe, Senhor, possa ser atendidas às suas orações, ó Senhor, a favor dos filhos, a favor da família. Oh Deus, nós Te louvamos, porque tão maravilhosamente o Senhor concebeu, através destas mulheres, filhos para exaltar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Toma a voz nas Tuas mãos, toma, Senhor, as crianças que estão caminhando de mão dadas sobre essas vidas, Senhor, sobre essas mães, sobre essas avós, e aquelas mães que aqui não estão, aquelas mães que estão em suas casas, impossibilitadas por alguma enfermidade, por algum problema, que o Senhor possa visitar. Visita, Senhor, a Adriana que está no hospital, visita esta mãe que está lá, Senhor, visita trazendo cura sobre a vida dela. Nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos por as mães que não podem estar aqui, por motivo de estar cuidando dos filhos que estão acamados, dos filhos que estão doentes, e o Senhor sabe o coração de cada uma delas. Por isso, Senhor, que estas mães sejam honradas diante do Senhor, e que o mundo se envergonhe de ver estas mães que tão poderosamente oram e clamam de dia e de noite diante do Senhor, receberão recompensa plena das mãos do Senhor. Por isso nós louvamos o Senhor, Te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em nome da igreja, nós queremos entregar uma lembrancinha para cada uma de vocês. Foi um pequeno presente da igreja, feito com muito carinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós temos um impasse aqui, ó. Nós temos um presente especial. Vou falar para vocês, nós temos um presente especial para a mãe que tem menos idade e para a mãe que tem mais idade presente no nosso meio aqui. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mais uma bisneta. Glória a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Meus queridos, nós já vamos terminar o nosso culto. Eu gostaria de fazer uma oração aqui pela família. Vamos orar pela família?
Nós temos aqui alguns pedidos de oração também. Nós temos pedido de oração pelo Rafa, filho da irmã Carla, e pelo seu esposo Rogério, que está doente. Amém? Nós temos pedido oração também pela família da Laila e do Felipe, porque os filhinhos deles estão doentes também. O Felipe também. Nós pedimos oração, vamos orar também pelo pastor Fernando, porque ele está com uma crise de sinusite muito grande. E provavelmente agora ele está a caminho do hospital. Vamos continuar orando pela nossa irmã Adriana, para que Deus possa fazer grandes coisas na vida dela. Nós precisamos orar pela vida do nosso irmão Cícero. Deu uma quebradinha aí, né? Quebrou a coluna em 2 lugares, mas o médico disse que já está se recuperando. Glória a Deus. Mais 2 meses, né? Em nome de Jesus vai estar 0 bala. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, por este culto. Te louvar, Senhor, por esta noite. Pai, pedimos aqui, Senhor, por cada oração, cada pedido de oração aqui apresentado, Deus. Toma, Senhor, pastor Fernando nas tuas mãos. Toma, Senhor, irmão Rogério, Rafael, Senhor. Toma, Senhor, os filhos do Felipe e da Laila. Toma o Felipe, Senhor, nas tuas mãos. Toma o irmão Cícero, Pai. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha abençoar cada família representada dessa igreja. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós até a volta do nosso Senhor Jesus. Todos dizem amém? Amém. Amém. Vai na paz do Senhor. Dê um abraço no teu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na presença dos homens, na presença dos anjos.